Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa continuação da nossa aula de sinais e sistemas lineares, da nossa primeira semana. Então, dando sequência, a gente estava falando sobre a implementação, né? O sinal possui um conjunto de dados ou informações. Então, aqui a gente vai começar a entrar no contexto da nossa matéria de sinais em si. Então, vimos alguns exemplos e iremos começar a ver o conceito de sinais. Se possuímos, né, por exemplo, um determinado fenômeno físico, um evento, é possível nós retirarmos algum tipo de informação, seja uma imagem, seja uma medição, seja alguma informação condizente com aquilo que nós estamos trabalhando. Então, o que acontece? Os sinais, eles são funções variáveis, né, que vão representar para a gente uma determinada condição. Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui. Um sinal é uma função que representa uma dada quantidade ou variável físico e contém informações sobre o comportamento ou a natureza desse dado fenômeno. Então, se os sinais são funções de uma determinada variável independente que estejamos buscando conhecer, como o tempo, né, a gente pode pensar numa variável que está se transladando, né, está percorrendo ao longo de um determinado tempo. Só que o que acontece? Nem sempre será o caso se nós pensarmos em uma carga elétrica. Por quê? Se ela é distribuída sobre um corpo, né, sobre um cabo, por exemplo, o sinal será a densidade de carga, porém, nós sabemos que a densidade de carga vai ser uma função do espaço em vez do seu tempo. Então, os sinais, eles podem ser posteriormente processados por serem processados, né, por um determinado sistema que será, né, capaz ali de extrair uma informação adicional, acrescentar, fazer uma filtragem, fazer uma implementação de alguma condição que venha proporcionar uma nova condição de atuação para nós. Então, basicamente, os sistemas, né, tratando sobre eles, vão ser entidades, né, capazes de processar o nosso conjunto de sinais, processar o nosso conjunto de sinais da nossa entrada e vai resultar em um outro conjunto de sinais da nossa saída. E aí que tá. Eu posso entrar com uma informação, por exemplo, x igual a 10. Eu penso que x igual a 10 é um sinal. Só para a gente começar a mentalizar essa ideia. O meu sistema vai processar. Então imagina que eu tenho uma filtragem. Essa filtragem vai retirar uma parcela de informação. Nessa filtragem, então, vai lá e retira, né, uma condição de informação de x igual a 2. Então, eu filtrei um valor igual a 2. Então, eu passo a retirar o meu x de saída, meu sinal de saída sendo igual a x igual a 8, tá bom? Então, o meu sistema ele pode ser construído aí com componente físico, eletrônico, mecânico, para implementação de sistema hidráulico, né? Vai ser algum tipo de algoritmo que venha calcular a saída do nosso sinal conforme a sua entrada esteja atuando. Então, o nosso sinal ele vai ser uma função que vem representar uma dada quantidade ou uma variável física e contém informações sobre seu comportamento, sobre sua natureza, sobre seu fenômeno, sobre sua implementação. Então, pode ser um sinal biológico, implementação na natureza, digital, físico, igual a gente viu. É possível tratar esse sinal. A gente só precisa aprender e identificar formas de fazer aquisição desse sinal. Tá? Então, essa forma de fazer aquisição, de tratar o sinal, nós chamamos de sistema, beleza? Nós estamos falando de sinal, nós estamos falando sobre uma condição existente que é a energia. A gente não vai definir energia aqui, mas vamos definir o conceito de implementação de energia dentro de não a teoria, né, do que é o sinal, do que é energia, desculpa. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho um determinado x de t, sinal x de t, e vou considerar, né, como sendo uma área possível de um tamanho de um sinal. Então eu tenho essa ideia. O meu sinal x de t vem apresentar para mim uma área, né, um tamanho, uma implementação. Essa ideia de área, né, vai trazer uma consideração não somente de amplitude, mas também da sua duração ao longo de um período, né, de um determinado tempo. Então, por definição, a gente consegue falar o quê? E a energia do sinal medida, ela vai ser uma implementação de x de t que passa ao longo de uma integral de uma variação de
de tempo, né, que a gente pode colocar aqui de limite, né, de integração de menos infinito até mais infinito, então eu consigo saber o quê? E se eu quero pensar numa condição de um sinal de x de t que passa ao longo de um determinado tempo, e eu quero saber a área de atuação, que seria a minha informação ao longo de uma reta, de um gráfico, de uma implementação, eu vou utilizar uma integração, por quê? A integração vai me possibilitar calcular e conhecer a área, né, existente aqui por debaixo de uma determinada curva, de uma determinada condição. Então eu vou ter uma condição de sinal que vem de menos infinito, que eu não sei de onde que ele está vindo nesse instante, e vai até infinito, né, nessa condição positiva que eu não sei. Então é o meu limite de integração. Então a minha energia do meu sinal x, porque é uma condição do meu sinal para x em um tempo t, vai ter um limite de integração de menos infinito a infinito e um x ao quadrado nessa condição, né? Então, o que, que eu estou falando? Que vai ter, né, a sua componente, né, a sua duração aqui para sua x de t ao quadrado ao longo de um determinado tempo t, o seu dt, da sua derivada ao longo do tempo, né? E eu trato aqui na condição do módulo, porque vai ser um sinal positivo que eu vou estar tratando, né, na sua condição. Então, aqui na nossa figurinha A, ó, o que, que eu consigo ter? Nós temos um sinal com uma energia finita. Por que uma energia finita? Porque ela está tendendo a uma condição a zero. Então, a medida da energia será, né, um indicativo da sua capacidade da energia do sinal, não da sua energia real. Por isso, os conceitos de conservação de energia não devem ser aplicados à condição de energia de sinal. Então, eu não vou tratar o conceito de conservação da energia não ser criada ou destruída, mas o conceito do que eu tenho uma condição de energia que está vindo dentro desse postulado da energia, tá bom? E falando sobre isso, né, a gente ainda consegue falar um pouco sobre a condição da potência do sinal. Por quê? Se a energia do sinal ela deve ser finita, né, nessa condição, para que seja medida e tenha uma significativa, né, da minha presença desse sinal, uma medida necessária para que a energia seja finita é que a amplitude do meu sinal tenda a zero. Se eu tenho, né, essa condição da amplitude do meu sinal tendendo a zero, quando o meu módulo de t vem tender, né, ao infinito, como apresentado anteriormente ao longo das nossas condições, né, da nossa aula, a gente entendeu o quê? Que se eu venho e apresento uma condição do meu sinal que vai tender a zero, e ele vem me apresentar uma medida de energia indicando a sua capacidade de energia do meu sinal, o meu limite, então, da minha potência vai ser o quê? Vai ser o meu período, que eu vou estar atuando dentro da minha condição, da minha área, né, da minha energia, do meu sinal, tendendo ao infinito, mesmo que eu entenda, né, que ele é zero. Por quê? O que a gente tem que lembrar de limite? Se eu tenho um t, né, aqui do meu período que está tendendo ao infinito, não quer dizer que o meu período é o infinito. Ele está tendendo, então é uma aproximação do meu período que chega até o infinito, né? Por isso que eu trato com essa condição. Então vamos pensar na ideia do quê? Vamos pensar que o meu limite seria de t igual a 1. Mas eu coloco que o meu resultado do meu limite de t igual a 1 seja, por exemplo, seja 0,99. Então, o meu limite é 0,99, só que o meu t está tendendo a 1. Tá? Então, é essa a ideia que a gente precisa tratar. Então, a gente consegue entender isso, né, olhando para o nosso gráficozinho. E quando nós tratamos dessa amplitude do nosso sinal em x de t, né, que não tende a zero, mas o meu t, sim, ele está tendendo ao meu infinito, a minha energia do sinal passa a ser uma consideração infinita. Então, com isso, nós temos que o tamanho do sinal, né, nesse caso, é a nossa energia média. Se ela existir, nós iremos chamar de potência do nosso sinal, tá bom? Então, pessoal, os sinais eles podem ser posteriormente processados por sistema, os quais podem modificá-los ou extrair informação adicional. Então, se eu sei dessa condição, a gente pode olhar aqui para essa imagem e ter como exemplo, né, de sistema, se a gente imaginar um operador que queira saber a posição de um dado submarino, por exemplo.
ele se encontra submerso na água e quando acontece o quê? O envio desse sinal, é enviado um sinal, ele vai bater na estrutura metálica, né, e vai refletir. Então, com base no tempo, né, na energia da potência do sinal, a gente consegue saber, né, uma posição estimada ali da onde se encontraria o submarino. Essa é a ideia, né? Se o meu sinal ele pode ser posteriormente processado por um sistema, então eu enviei um sinal e na hora que ele volta eu consigo processar esse sinal por meio de um sistema. Então eu consigo extrair e retirar uma informação. Retirar a informação do quê? Poxa, eu sei o tempo que gastou para voltar, então eu sei, né, ali essa condição, porque eu envio um sinal com uma determinada característica. Na hora que esse sinal voltar, então ao longo do tempo, né, eu consigo saber a distância e com isso eu consigo então ter uma posição estimada em si. Então a gente pode pensar, né, num sistema sendo uma entidade que processa um conjunto de sinais de entradas e está resultando em um ou outro conjunto de sinais da minha saída. O meu sistema também pode ser constituído do meu sistema físico, a gente já comentou, desde elétrico, mecânico, hidráulico, implementação, né, ali por hardware. Podemos também, né, ter algum algoritmo que venha calcular a saída do meu dado sinal por meio de um software, implementação ali por eletrônica analógica, programação, fazer aquisição do nosso sinal e tratar nessas configurações também. Então, dentro das classificações, né, dos sinais que nós vamos estudar e estaremos estudando, nós temos os sinais discretos e contínuos no tempo. Um sinal é dito contínuo no tempo quando um dado x de t apresenta um tempo t contínuo para um determinado tempo. Então, os sinais de tempo contínuo, né, surgem naturalmente quando uma forma de onda física passa por alguma condição de tempo. É como se a gente tivesse uma onda acústica, uma onda luminosa, né, que está sendo convertida ali para uma configuração elétrica. Tá? E um sinal é dito discreto, né, vamos chamar de n, quando possui uma variável independente que define instantes isolados no tempo, e esse tempo discreto será deparado de forma única durante um determinado tempo. Então eu vou ter um x de t também ao longo do tempo. Então a mesma ideia, né? Pensa que a gente tem uma senoide aqui vindo, ó, contínua, porém eu quero instantes discretos, né, isolados. O meu sinal discreto ele vai ser definido somente em instantes isolados do meu tempo, tá? Instantes ponderados. Dessa forma eu consigo fazer o quê? Ter uma variável independente. Então, se eu quero apenas somar valores discretos, em geral eu estou uniformizando os espaços entre eles, tá bom? Então, o meu sinal é que está sendo especificado para valores contínuos ao longo do meu tempo t, característico, e é um sinal contínuo ao longo do meu tempo t. Isso para uma condição contínua, né? Estou trabalhando. Em um sinal especificado com apenas valores discretos ao longo do meu tempo t, eu estou trabalhando com condições discretas. Contínuo ele vem com uma continuidade, tá? O discreto ele vem apresentar considerações ponderadas. Tenho também na condição de classificação sinais pares e sinais ímpares. O meu sinal par, eu vou dizer, né, que ele, o meu sinal, que eu posso falar, que ele tem um sinal de tempo contínuo, mas para ele ter essa condição contínua, eu preciso satisfazer uma determinada condição. Para satisfazer uma determinada condição, e ele está dentro dessa condição de sinal par ou sinal ímpar, eu vou fazer o quê? Eu precisei fazer uma pausa aqui que o cachorro começou a latir. Mas, voltando aqui, pessoal, eu preciso satisfazer uma condição de continuidade, né? Só que para isso eu preciso ter o quê? Imagina o nosso sinalzinho aqui. Eu tenho um x de menos t que vai ser igual a um xt para todo o meu tempo t. Eu tenho um sinal que vem de x, eu tenho a minha configuração x, que eu estou trabalhando ao longo de um determinado tempo, e ele vem de uma condição de menos t, de um tempo negativo, que eu não sei de onde que ele está vindo. E ele tem que ser igual à minha respectiva configuração no meu x de t positivo. Então é como se ele fosse, né, um espelho ali do meu próprio sinal. E eu vou já dizer, né, que o meu sinal ele vai ser ímpar para uma configuração quando eu tiver que o meu sinal, eu vou dizer que ele é contínuo, né, para essa condição, se ele satisfazer uma aplicação de x menos t
igual ao menos x de t, para todo o meu tempo t. Então, em outras palavras, né, só para a gente classificar, os sinais pares eles vão ser simétricos, né, em relação ao seu eixo vertical ou à sua origem ao longo do tempo, enquanto que os sinais ímpares eles são antissimétricos, né, ou assimétricos em relação à origem aqui, ó, do seu tempo, do seu eixo do tempo, beleza? Na aula 6, que nós vamos trabalhar séries transformadas de Fourier, nós vamos trabalhar e aprofundar esse conceito aqui de sinais pares e sinais ímpares também. Ainda sobre a condição de classificação, nós temos os sinais periódicos e não periódicos. Então, um sinal é dito periódico x de t quando ele satisfaz uma condição, né, uma dada condição. Então, ele vai ser periódico para quê? Ele vai ter um x de t, que é o nosso sinal que a gente está chamando, igual a x, e ele vai ter uma configuração do quê? De um tempo mais um período, mais um período t0 aqui, né? Esse período é que ele vai ter uma condição constante, né, de período a cada t de tempo que ele passa. Então, olha lá, para todo t em que o nosso tzão, né, o nosso período é uma constante positiva, eu consigo observar o quê? E o menor valor de t0 que satisfaz a condição de periodicidade é o período fundamental de x de t. Então, um sinal é dito, vamos entender então aqui, ó. Se eu tenho essa condição, ó, do meu menor valor, imagina que eu pego daqui até o nosso período característico. Ele satisfaz uma condição de definição do meu sinal periódico para x de t. Então, ele permanece inalterado quando é deslocado ao longo de um tempo, por um determinado período, por uma aplicação. Eu posso aumentar a minha configuração do meu tempo ou do meu período em si, mas ele vai continuar sendo periódico ao longo de um determinado tempo. E o sinal não periódico ele não possui nenhuma periodicidade. Então, em um sinal é dito não periódico se ele não possuir um período. Então, se eu olhar para o meu sinal, não observar um período, ele não vai ser periódico. Ah, professor, e se aqui para frente ele pegar e apresentar um período? Pode ser, só que nesse meu gráfico que eu estou analisando, ele não possui uma condição de período. E temos também os sinais determinísticos e sinais aleatórios, né? Um sinal determinístico, ele é um sinal do qual não existe nenhuma incerteza, né, com respeito ao seu valor em qualquer tempo. A gente vai entender isso, né, que consequentemente nós estamos considerando que os sinais determinísticos podem ser modelados como função de tempo completamente específico, né? Então, eu vou tratar ele, então vai ser uma condição e a gente conhece ou não a sua representação. E tratando dessa condição, né, de um sinal aleatório, né, conforme a gente viu a aquisição, né, do sinal eletromiográfico, da, feito na tela do osciloscópio, a gente pode observar o quê? Que eu vou ter uma condição de sinal aleatório sobre qual há uma incerteza antes da sua ocorrência real. Então, por exemplo, se eu olhar, né, o meu circuitozinho de aquisição aqui, um circuito simples, sem amplificação, e aqui está sendo plotado na tela do osciloscópio para simulação, só para meio didático, na onda, né, na cor amarela, sendo a nossa primeirinha aqui, ó, eu tenho a saída, né, sendo simulada de um circuito de aquisição eletromiográfico e eu estou fazendo a implementação, né, essa daqui é a minha saída. Então, eu tenho a minha saída do meu circuito. Foi feita a aquisição, né, está sendo simulada aqui com duas fontes e essa implementação traz a ideia dos eletrodos e a minha saída está sendo representada na cor amarela. Já na cor azul, se eu observar aqui, ó, ele vai trazer para mim a entrada, né, a configuração do meu retificador de precisão. Então eu tenho um retificador de precisão que vem trazer a condição de entrada do detector de envelope, né, que eu vou fazer para essa forma de onda. Já na corzinha violeta, eu consigo observar o quê? Eu consigo observar a saída do meu filtro, ó, do meu filtro passa baixa e trazendo a entrada, né, do meu retificador aqui de precisão. E já na cor verde, eu consigo observar então a saída do meu filtro passa alta entrando no meu filtro passa baixa. Então eu consigo fazer uma implementação ali de passa faixa, do qual eu desejo que trabalhar em uma determinada frequência.
E com isso nós chegamos, né, nos sinais analógicos e digitais, que a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas 2 e 3. Então, um sinal é dito analógico quando ele apresenta uma dada variação contínua no tempo, referente às suas grandezas durante um dado período de tempo, que apresente uma faixa de sinal contínuo. Então, um sinal é dito digital devido à sua amplitude, que pode assumir apenas alguns valores, alguns números, né, infinitos de valores. Quando dizemos que um sinal é discreto no tempo ou contínuo no tempo, estamos classificando, né, esse sinal ao longo do eixo do tempo, né, no nosso eixo horizontal. E para os termos analógicos e digitais, qualificamos esse sinal para uma amplitude no nosso eixo vertical. Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula, a continuação da nossa aula 1. Desejo a todos um grande abraço. Só para lembrar, né, a gente vai estudar basicamente o sinal contínuo na aula 2 e o sinal digital na aula 3, tá? As ideias por trás, né? Então, grande abraço e tchau, tchau.